alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para este que é o melhor componente, né? Que é o componente de História. Eu sou a professora Júlia e estarei com vocês aí, né, nesse processo gostoso do conhecimento. Vamos então ao nosso objeto de conhecimento da aula de hoje. Na aula 2, temos como objeto de conhecimento a questão do iluminismo e do liberalismo. De detalhamento, falaremos sobre as influências do iluminismo na economia, a divulgação de novas ideias e déspotas esclarecidos, ideais iluministas nas eras das revoluções, Marquês de Pombal. Então, alunos, esse conteúdo ele é um conteúdo muito importante, porque o iluminismo e a sua herança, né, vamos chamar assim, ele deixa aí muitos aspectos que a gente consegue enxergar ainda hoje, tanto na economia, quanto na sociedade, quanto na nossa política. Então, esse é o momento que você pega o seu caderno, né, separa suas canetas para fazer as anotações, presta bastante atenção e vamos à nossa aula. Então, alunos, quando a gente fala de iluminismo, né, primeiro nós temos que entender o que foi este movimento. O movimento iluminista, ele vai se dar ali pelo século XVIII na Europa, tá? E ele vai ser um movimento que ele vai mexer principalmente com as ideias, tá? Percebam, quando a gente fala da utilização de ideias, por mais que seja algo meio subjetivo, ele vai apresentar autores que vão trazer ali, né, uma dinâmica bem diferente da época, tá? Estamos falando em um momento em que as monarquias absolutistas estavam muito presentes na Europa, tá bom? Tá, professora, mas só me lembro o que é a monarquia absolutista. Monarquia é um tipo de governo onde sua principal liderança é um rei ou uma rainha, ou um imperador ou uma imperatriz, tá? E absolutista, tá, vai se referir ao fato de que eles detinham um poder absoluto. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles detinham poder político, religioso, né? Eles mexiam com o exército, com a guerra, eles mexiam basicamente com tudo, né? Tudo que era referente ao governo passava pelas mãos deste rei ou desta rainha, tá bem? Essa é a monarquia absolutista. E qual vai ser o perigo elencado pelo movimento iluminista, né, que é desses pensadores que vão fazer parte desse movimento, vão fazer a respeito dessa questão da monarquia absolutista? Eles vão afirmar que é impossível um desenvolvimento popular, né, com um poder tão autoritário, que é o que acaba se tornando, né, nessas monarquias absolutistas. Então, isso atrapalha a modernização desses países, tá legal? Então, isso vai ser uma grande crítica aí, né? O iluminismo vai fazer essa grande crítica à monarquia absolutista, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho agora num aspecto mais direcionado sobre a monarquia, sobre a influência do iluminismo na economia. O iluminismo forneceu a base teórica para a crítica ao modelo mercantilista, que atrapalhava a livre iniciativa e difundiu que o mercado deveria regular a si mesmo, sem ficar sofrendo as interferências do Estado. Vamos fazer uma pausa aí para a gente conseguir compreender, tá bom, o texto. O iluminismo, né, referindo-se ao movimento iluminista, vai falar sobre o fornecimento, né? Ele vai dar esse fornecimento da base teórica, ou seja, vai trazer as ideias que estarão no âmbito da teoria. Aí, é claro, né, a partir da teoria que se vai haver uma prática, né, uma ação mais ativa quanto ao movimento iluminista. E vai criticar o modelo mercantilista. Que modelo vai ser esse, professora? O modelo mercantilista era um modelo econômico aonde os países europeus eles vão, né, em busca de novos locais de exploração,
Porque a ideia deles de riqueza, de acúmulo de riquezas, né, para um bom desenvolvimento do seu estado ali, né, da sua nação, era metais preciosos, dentre outras coisas. Então, o mercantilismo, ele vai trabalhar com essa ideia de que o país deve explorar novas áreas, tá, em busca de acumulação de riquezas. E aí, o iluminismo ele vai fazer uma crítica dura a esse modelo econômico, tá bom? Então, vamos dar continuidade ao nosso texto. Esse modelo também defendia a livre iniciativa e a busca pelo lucro garantiriam o desenvolvimento e o progresso da sociedade, pois as oportunidades estariam disponíveis para todos. Tá, professora? Ok. Sabemos, então, que o iluminismo ele vai criticar não só a monarquia absolutista, mas também o seu modelo econômico, né? Que é o modelo que a gente vai chamar de mercantilismo ou modelo mercantilista. Mas que novo modelo é esse, né? Que vai trazer esse impacto tão grande, que vai bater de frente com o modelo mercantilista? Vou mostrar um nomezinho para vocês agora aqui. Nesse momento estou mostrando para vocês este nome que vai ser de grande impacto, tá? Estamos falando do economista e filósofo social, né? Inclusive escocês, que fez parte do iluminismo, né? O Adam Smith. O Adam Smith ele vai trazer uma ideia que na época vai ser tratada como revolucionária. Mas antes de falar um pouquinho sobre a ideia dele, deixa eu chamar ela aqui, né? Vamos chamar então aqui o Adam Smith para me fazer companhia enquanto eu falo dele. Olha só, vamos esperar ele chegar um pouquinho mais perto aqui. Ah, muito bem, né? Tudo bom com você? Então, antes, vamos falar um pouquinho sobre as ideias do Adam Smith. Bom, primeiramente, ele vai defender uma liberdade de mercado. Tá, professora, mas quando a senhora falou do mercantilismo, a senhora não falou nada sobre prisões, né? Que história é essa de liberdade de mercado? O mercantilismo, por ser, né, uma ação de um governo absolutista, ele tinha um controle muito grande do Estado, né, da nação. O rei, ele propunha economicamente o que deveria ser feito. Esse carinha aqui, ó, o Adam Smith, ele vai dizer o quê? Que não há desenvolvimento se não houver uma liberdade de mercado. O que isso significa? Que o Estado não deve intervir na economia, que a própria economia, de forma natural, ela vai conseguir se desenvolver. De que forma ele vai fazer isso? Como um bom filósofo, né, como um bom iluminista, através de suas teorias. Então, vou mostrar para vocês a primeira obra do Adam Smith, que vai ser, na verdade, a sua principal, tá? Ela vai ser intitulada, então, né, A Riqueza das Nações. Bom, primeiramente, né, vamos ao título. Tá, professor, então o que vai ser a riqueza das nações se ele está criticando a prática do mercantilismo, que era uma prática que trazia como ideia, né, o acúmulo de riquezas, principalmente de metais preciosos? Ele vai dizer que a verdadeira riqueza de uma nação é o trabalho. Olha só que pensamento diferente, né? Olha que nova ideia para essa época. Estamos falando de século XVIII. Estamos falando da época não só do iluminismo, né, de novas ideias ali, mas também da época da Revolução Industrial. Então, o processo de industrialização e o movimento iluminista vão influenciar, tá, nas ideias do Adam. O que ele vai defender na riqueza das nações? Bom, primeiramente, ele vai expor que o ser humano, em sua essência, ele tem duas características, tá? A primeira é o poder de barganha e a segunda, seu interesse próprio. E que ambas são muito importantes para a sociedade. Assim como Rousseau, que vai falar, né, sobre esse interesse próprio do ser humano, só que de uma forma negativa, o Adam Smith ele vai concordar que o ser humano tem interesse próprio, mas de uma forma não tão negativa assim. Pelo contrário, ele vai dizer que é esse interesse que vai fazer com que o ser humano se especialize em sua profissão, trabalhe mais forte e, através desse interesse próprio, ele consiga desenvolver o seu poder de barganha. Tá, professora, pausa. Mas que poder de barganha é esse? O que significa barganha? Barganha é o nome que se dá à negociação.
tá? Então, o que acontece? Ele vai defender que o ser humano, ao perceber, tá, que o mercado ele está se desenvolvendo, né, ele não precisa necessariamente produzir tudo que é necessário à sobrevivência. Ele pode se especializar em produzir um produto que seja útil à sociedade e, a partir daí, ele compor essa troca desse produto com alguém que produza algo diferente. Vamos relembrar o contexto histórico novamente, tá? Falei para vocês que ele esteve presente durante o processo de revolução industrial, né? Desenvolvimento da indústria, utilização de máquinas e tudo mais. O Adam Smith, ele fez parte, ele era vizinho de uma fábrica de alfinetes, né? E aí ele percebeu que não tinha como o ser humano competir com uma fábrica, com uma máquina, né? Então ele deveria, né, utilizar outras formas de desenvolvimento econômico, tá bom? Então eu vou chamar a atenção para vocês para 3 funções ali, tá, da economia de mercado que ele vai defender. Que a primeira é a barganha, né? O fato de você ter essa capacidade de troca e você se especializar no seu trabalho, né? Porque entendam, se a gente fala da Revolução Industrial, antes da utilização de máquina, era muito comum a ação do artesanato. Os artesãos, eles faziam ali, né, o produto desde a sua base, seu desenvolvimento até sua venda. Eles faziam todo o processo, coisa que não vai ocorrer com a Revolução Industrial. Tá? Então, o que ele vai dizer? Que não tem como competir com a máquina, mas você consegue, né, se adaptar através do seu interesse próprio e do seu trabalho, né, a uma nova forma econômica, tá bom? Então, ele vai utilizar a ideia da barganha, vai falar sobre o dinheiro e sobre as fábricas. Então, vamos lá. A barganha vai ser a ação que você vai ter de compreender que você não precisa dominar, né, ou desenvolver todos os produtos necessários à sua vivência cotidiana. Você pode se especializar através do seu trabalho em um produto apenas que seja útil à sociedade e através desse produto você vai fazer, né, essa troca de produtos. Aí que entra a ideia do dinheiro. Por quê? Ao invés de você levar o produto que você produz a todo canto em prol dessa troca, você pode trocar o seu produto por uma moeda, que é o dinheiro, e esse dinheiro, né, ocupar ali aquele espaço de permuta, né, de troca nas negociações. E a ideia das fábricas vai surgir quando ele entende que, né, através da fábrica de alfinetes que ele tinha ali, né, que ele morava próximo, é que enquanto uma só pessoa produzia 20 alfinetes, 20 pessoas dentro da fábrica produziam 48 mil alfinetes. Né? Então é você compreender que a economia ela vai se desenvolvendo e juntamente com um mercado organizado, uma sociedade organizada e consciente dessa divisão de trabalho, você vai conseguir ali, né, junto ao mercado, criar uma riqueza universal. Ah, professora, quer dizer que ele dizia, então, que se você fizer a sua função de forma, né, profissional ali, se desenvolver, e você conseguir nesse processo de barganha, de troca de dinheiro e tudo mais, sem a intervenção do Estado, lembra que estamos falando, né, do pai da economia moderna, ele defendia ali um liberalismo econômico, ou seja, a não intervenção do Estado na economia, tá? Então, quer dizer que se tudo isso ocorrer em uma sociedade organizada, todos seremos ricos? Quando ele fala da riqueza universal, ele fala que essa riqueza é no sentido de que vai trazer benefícios a todos, mas não necessariamente todos irão enriquecer. Afinal, o Adam Smith ele tinha noção do que era desigualdade social, tá? Mas o que ele vai dizer? Que em uma sociedade de livre mercado, uma sociedade organizada, onde cada um, através do seu próprio trabalho, consegue ali, né, se desenvolver, não vai haver uma pobreza como há em uma sociedade que não tem essas características. Lembrando que ele fazia parte de um contexto de monarquia absolutista, né? Estamos falando aí de século XVIII, tá, gente? Então é importante a gente entender que são características muito próprias da época, tá bem? Ah, professora, e que quem não conseguir trabalhar, né? Como é que vai acontecer, já que ele diz que a riqueza das nações é o trabalho?
Aí ele vai afirmar que quem não for capaz, né, for incapacitado de trabalhar, aí sim essa pessoa poderia viver de caridade, né? Então percebam, mais uma vez, ele buscando a ideia de uma sociedade estruturada, tá bem? Vou chamar a atenção então agora a uma outra obra dele que vai ser destaque, tá bom? Então temos aqui, né, A Mão Invisível, né? Como assim, professora? A Mão Invisível? Então, ele vai ter uma metáfora, né, uma ideia de que o ser humano, no seu interesse próprio, quando ele tem essa noção de que ele não precisa da regulamentação do Estado, o Estado deixa, né, a economia de mercado ali livre, né, e não afeta, não interfere, ele vai conseguir desenvolver uma habilidade através do seu interesse próprio e através da sua noção, da sua capacidade de barganha, e naturalmente o mercado ele vai se estabilizar e se desenvolver. Então percebam, né, que essa questão da não interferência do Estado ela é muito forte, por isso o termo liberalismo econômico, tá bom? Tá, professora, mas se o Estado, né, não deve interferir na economia, para essa economia naturalmente se desenvolver, qual seria a função do Estado, afinal? Então, para o Adam Smith, a função do Estado é, no caso, gerenciar e administrar a justiça criminal, dentre outras coisas, mas não a questão econômica, tá bem? Então, percebam aí a influência direta, né, na economia do iluminismo, né, dos pensamentos iluministas, através desse grande filósofo social considerado pai da economia moderna, né, que foi o Adam Smith. Bom, continuando com o nosso texto, vamos falar sobre a difusão dos ideais iluministas. Então nós vemos aí, ó, já que a gente está falando, né, de que forma o iluminismo afetou a nossa sociedade, afetou a sociedade global, vamos ver que no Brasil a gente vai ter, né, um questionamento do sistema colonial. Lembrem-se que as ideias iluministas, elas questionavam o poder dos reis, né? Dos reis absolutistas, né? Então, é um sistema que vai acabar ganhando fama, né? Não só na Europa, mas vai ganhar o mundo sobre esse questionamento, né? Nossa, eu, enquanto colônia, preciso responder ali, né, aos mandos e desmandos da metrópole, mas por quê? A ideia iluminista é uma ideia de questionamento. Por que eu devo pagar os impostos que a metrópole impôs para mim? Por que eu devo agir socialmente falando, né, através da ordem de um rei que não mora, que não sabe a realidade da minha sociedade? Né? Então, há um questionamento muito grande do sistema colonial durante aí o processo do iluminismo, tá bem? Teremos movimentos assim, né, ações ativas que serão influenciadas pelo movimento iluminista, como, por exemplo, a Inconfidência Mineira. Olha o ano aí, ó, 1789. Mais uma vez, né, estamos falando de século XVIII, foi quando, lá nas Minas Gerais, né, durante o ciclo do ouro no Brasil, o momento em que, né, os minérios, né, ali, o ouro ele estava se tornando nossa maior economia, vai acontecer uma aproximação muito grande do Brasil com a metrópole, né? O Brasil sendo colônia aí de Portugal, que era a nossa metrópole. O ciclo do ouro ele vai trazer essa visão mais aproximada de Portugal, né, para conosco. Através do quê? Do ouro. Tá, professora, mas como assim? Ao perceber que eles poderiam explorar o ouro, né, finalmente encontraram metais preciosos no Brasil, eles param de enxergar o Brasil como uma terra conquistada. Eles passam a enxergar o Brasil de fato agora como uma colônia, algo que vai trazer lucro para sua metrópole, né? E a partir daí eles começam a pegar bem mais pesado em impostos, né? Então teremos o quinto, a derrama, diversos outros impostos que vai acabar gerando revoltas, e essa revolta vai se dar o nome de Inconfidência Mineira, tá? É uma revolta que ela vai acabar sendo contida antes de estourar, né? Ela vai ser denunciada antes de fato de acontecer, né? Então as tropas
de Portugal vão conseguir contê-la, mas ela vai ter muita influência do iluminismo, ela vai ser separatista, né? Ela vai dizer assim, nós, as Minas Gerais, nós conseguimos ser autossuficientes, nós não precisamos da metrópole, inclusive se a gente se separa da metrópole, a gente declara a nossa independência e se torna república, né? Então, percebam o quanto o movimento iluminista ele vai ser importante. Por quê? Porque ele vai afetar o âmbito das ideias, né? O porquê que eu não vou questionar essa ordem, por que eu devo obedecer, por que eu não posso ser independente se eu sou autossuficiente. Então percebam, né, a mudança estrutural que esse movimento causa no mundo, ok? Dando continuidade à nossa tabela, temos também a conjuração baiana. Vai ser um processo bem parecido, só que ao contrário de Minas, né, das Minas, a Bahia ela estava passando por problemas socioeconômicos bem graves, né, justamente porque o açúcar estava em declínio, mais um dos nossos ciclos econômicos, né, que vai vir antes do ciclo do ouro, tá bom? E aí vai gerar também revolta, principalmente porque nesse momento vai haver a transferência da capital, ou seja, até o foco político que se tinha no Nordeste, né, vai ser passado ali para a nossa nova capital, que vai ser o Rio de Janeiro. Vai ser outro movimento que vai ser influenciado por ideias iluministas e que vai ser contido, tá? Nenhum desses movimentos no Brasil vão obter sucesso, tá bom? Por último, um movimento que a gente pode elencar como influenciado por ideias iluministas será a Revolução Pernambucana, mais um movimento separatista aí, né, mais um movimento do Nordeste, que também será contido, tá bom? Então, nenhum deles vai obter sucesso. A diferença é que na Revolução Pernambucana já estamos falando de início do século XIX, tá bom? Então, já não é século XVIII. No mundo, nós teremos a queda do absolutismo, então percebam que, né, iniciado com ideias, teremos uma ação bem mais ativa, né, que é a derrubada, país a país, das monarquias absolutistas, né? Lembrando que, dependendo do país, terão características diferenciadas, mas o foco mesmo, né, a base das suas características é quando o monarca detém o poder absoluto. Teremos uma maior liberdade religiosa, né, porque vai se questionar muito o poder das grandes instituições, né, principalmente da Igreja Católica e sua influência não só na Europa, mas como no mundo também, tá bom? Teremos a difusão do liberalismo econômico, né? Falei sobre liberalismo econômico agora, né? A liberdade de mercado sem a influência, sem a interferência do Estado, ou seja, da nação, né? Representada pelo chefe de Estado, né? Que pode ser um monarca nesse contexto. E a Revolução Francesa, que é uma revolução tão importante que ela vai marcar na história uma mudança de fase. Na história, a gente faz parte da idade contemporânea, não é mesmo? E a idade contemporânea, ela se inicia com a Revolução Francesa, né? Que se não viram em algum momento da vida acadêmica de vocês, vocês irão ver, tá? Então não se preocupem, em um outro momento vocês verão sobre a Revolução Francesa e sua importância em nível também, né? Não só nacional lá na França, mas também mundial, tá bem? Dando continuidade, então, à nossa aula, vou falar para vocês sobre os déspotas esclarecidos. Quando nós falamos de iluminismo, estamos falando, né, de luz, trazer a luz do conhecimento, esclarecer, tornar claro, né? Então, quando a gente fala de déspotas esclarecidos, já dá para ter uma noçãozinha, né, do que estamos falando. O objetivo do despotismo esclarecido era modernizar os países sem que a monarquia fosse questionada. Dessa maneira, os reis e rainhas adotaram algumas ideias iluministas e implementaram mudanças culturais e econômicas. Nem sempre era o próprio monarca que tinha tais ideias, mas alguns de seus ministros mais próximos que colocava a razão difundida pelo iluminismo acima da personificação do poder antes comum entre monarcas da Europa. Então, gente, se não deu para entender no texto, vou explicar para ficar mais claro, tá bom?
Déspota era o nome que se dava, né, aos monarcas, uma forma de chamar os monarcas, né, ou pessoas da nobreza, tá bem? E aí, se eu falo de déspotas esclarecidos, estou falando do movimento iluminista, aquele movimento que traz a luz das ideias, do desenvolvimento, do raciocínio, do pensar. Estou falando, então, de pessoas da nobreza, né, que concordavam com as ideias iluministas. Tá, professora, pera, como isso? Como é que você me fala que o movimento iluminista, ele vem, né, contra a ideia da monarquia absolutista, ou seja, ele é contra os mandos e desmandos dos reis, das rainhas, e a nobreza concorda? Isso é incoerente. Na verdade, o que vai acontecer, alunos? Quando eles vêm com essa ideia de, vamos concordar com as ideias iluministas e tudo mais, eles não vão concordar inteiramente com essas ideias, vão concordar parcialmente, ou seja, de acordo com o seu interesse, eles podem, né, difundir certas ideias em prol de outras. Afinal, se eu falo do movimento iluminista, eu estou falando de um movimento intelectual que vai contar com diversos intelectuais, diversos pensadores. Então é comum que em algum momento até os próprios pensadores iluministas, eles entrem, né, em contradição uns com as ideias dos outros, tá? Então é importante a gente salientar. Eram vários pensadores de locais diferentes, com escolas diferentes, né? Vieram assim com estudos e bases diferentes, então em algum momento eles vão concordar ou discordar com algum ponto, tá? É importante salientar isso daí. Então, os déspotas esclarecidos, eles vão concordar, por exemplo, na diminuição do poder da Igreja Católica, né? Eles vão concordar que realmente a Igreja ela passa um pouco dos limites em sua influência, né? Que deve haver ali uma separação entre Estado e Igreja e tudo mais. Em contrapartida, eles não serão a favor, né, da diminuição do poder dos monarcas, por exemplo. Eles não são a favor do questionamento de poder, né, dessa monarquia. Então percebam que eles vão utilizar do iluminismo para desenvolvimento, para modernização, né, das suas nações, mas não necessariamente concordando com tudo que foi exposto, né? Se o iluminismo trouxer essa diminuição do seu próprio poder, aí já não seria interessante para eles concordarem, não é mesmo? Então, né, é bom a gente deixar isso daí claro para a gente poder compreender, né, sua totalidade desse conhecimento, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho sobre como o iluminismo afetou a região amazônica. Vamos falar então dele, né? O Marquês de Pombal. Momento que a gente vai chamar, né, de período pombalino na Amazônia. Primeiramente, vejam aí, né, o retrato do Marquês de Pombal. Marquês de Pombal, ele foi eleito ministro por Dom José I, rei de Portugal, tá? E a ideia de trazer, né, o Sebastião José de Carvalho e Melo, ou seja, Marquês de Pombal, para o ministério, era uma modernização de Portugal, tá? Percebam que as nações, elas precisam buscar esse desenvolvimento, tá? Juntamente ali com os movimentos das ideias iluministas, senão eles iam ter que lidar com revoltas, tá? Que poderiam, inclusive, culminar no assassinato de seus monarcas. Então, percebam que havia uma necessidade muito grande de modernização, tá? Marquês de Pombal, ele vai fazer algumas ações aqui no Brasil, tá bom? Mas as ações que vão afetar diretamente a nossa região, a região amazônica, serão essas elencadas aqui, tá bem? Teremos mudanças econômicas, sociais e educacionais trazidas, né, pelo Marquês, assim como a criação das companhias comerciais, né, do Grão-Pará e Maranhão, né, era uma estrutura aí que é bem diferente da nossa geografia de hoje, tá bom? Ele vai também criar a capitania de São José do Rio Negro. E aí ele vai criar essa capitania de São José do Rio Negro para quê? Bom, primeiramente, né, em prol de uma maior efetividade na ação portuguesa, né, ter mais acesso mais rápido de informação, né? Vai ajudar também na catequização, tá bom?
dos indígenas, né? Então percebam aí que essas ações são ações que vão trazer desenvolvimento e melhorias para a nossa região, mas são ações também políticas, né, de influência. Inclusive, uma ação de grande influência vai ser a expulsão da Companhia de Jesus, né? Os adeptos ali da Igreja Católica que faziam parte da Companhia de Jesus vão ser conhecidos como jesuítas, tá bom? E os jesuítas, eles vão ser expulsos por quê? Justamente por aquela ideia de diminuição do poder da Igreja Católica, né, nesta região também. E aí o Estado teria mais poder do que a própria igreja, tá legal? E, por fim, a dignificação do tratamento com os povos originários. Vai ser durante ali o governo do Marquês de Pombal, né, o Ministério do Marquês de Pombal, que ele vai tornar o indígena parte integrante dessa sociedade branca. Ele vai adotar algumas medidas para que o indígena, né, o povo originário ali, ele fosse incluído nessa sociedade branca. Então, vai permitir o casamento do homem branco com as pessoas indígenas, né, em prol ali de validar, né, a cultura branca, vai proibir a língua materna dos povos originários, né, e vai também permitir um trabalho mais digno, né, sendo tratado aí de uma forma bem mais humana, né, nesse contexto de desenvolvimento amazônico, tá bom? Alunos, essa foi a aula de hoje, espero ter colaborado com o conhecimento de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!